Oi, gente. Vamos começar então hoje aquela nova série sobre a história do design de produto. Eu tinha perguntado para vocês lá no meu Instagram se vocês preferiam que eu fizesse ela de forma linear, né, seguindo a ordem cronológica, ou se eu podia fazer por temas. Eu achei engraçado que a maioria de vocês pediu por ordem linear. Só que é bem difícil fazer uma grande linha do tempo da história de produto, principalmente que a gente tem que mesclar a Europa, Estados Unidos, Brasil, a Ásia, são vários países. Então eu resolvi fazer um recorte. Dentro desse recorte a gente vai organizar em grandes grupos. E aí esses grupos eu vou colocar mais ou menos de forma linear. Foi assim que eu aprendi na faculdade e foi todo um trabalho de pesquisa do Pupi, que foi o meu professor, que ele desenvolveu essa ordem. Então eu vou pegar e vou fazer algumas analogias dessa ordem e vou me apropriar de algumas coisas. E também acho que se a gente seguisse de forma muito linear, ia ficar meio chato, porque a gente ia ter várias semanas de designers dos mesmos tipos de produto, assim, da mesma linguagem. O que a gente vai fazer é categorizar em 4 linguagens principais. E primeiro a gente vai fazer um recorte de geografia e de local social, que a gente vai pegar a história do design da Europa e da América do Norte. Por que a gente vai começar por essas regiões? Primeiro porque o design só foi institucionalizado mesmo na Bauhaus, na Alemanha, no século XIX. Mas além disso, a gente tem toda a história de que a cultura ocidental ela foi formada com base nesses imperialismos europeus e americanos. Então tudo aconteceu primeiro lá e foi sendo exportado para as colônias. E também porque talvez o evento principal e que vai gerar o design de produto e que vai gerar, na verdade, todo o comportamento social que a gente tem hoje foi a Revolução Industrial, que aconteceu primeiro na Inglaterra, depois nos países europeus e norte-americanos, e depois no resto do mundo. Então, além desse recorte de local, a gente vai dividir o design em linguagem. A gente vai estudar 4 grandes linguagens e a gente vai perceber que existe alguma ordem cronológica linear nelas, mas elas vão se sobrepondo e vão coexistindo. Essa divisão ela foi criada pelo Pupi nos anos de pesquisa e ensino dele, e eu vou deixar um artigo aqui nos links da descrição que vocês podem ir lá e ler mais ou menos e ter spoilers do que vai acontecer por aqui. E só para a gente já ter um pouco em mente, as 4 linguagens que a gente vai estudar são o design decorativo, design funcionalista, o styling e o design pós-modernista. Mas antes de entrar de fato nessas linguagens, a gente precisa entender o evento principal que desencadeou todo o design, que desencadeou toda a nossa sociedade contemporânea, a Revolução Industrial. Vamos voltar então lá para o Reino Unido, começo do século XVIII. Eles tinham acabado de passar por reformas políticas e os 4 reinos que compõem o Reino Unido, eles tinham se unificado e com isso caiu o absolutismo e entrou uma monarquia parlamentarista. Isso quer dizer que eles estavam com um modelo um pouquinho mais democrático do que antigamente. E esse modelo mais democrático ele cria uma sociedade mais aberta. Quando a gente compara com o restante da Europa, a predominância era o absolutismo ainda. Dentre os 4 reinos que formaram o Reino Unido estava a Inglaterra. A Inglaterra ela já era uma potência econômica mercantil do século passado, e muito disso era por causa da sua marinha, que era o maior poderio bélico naval da época. E se a gente pensar geograficamente, o Reino Unido é uma ilha, ela está separada do continente, né, cercada por mar, e com esse poder naval, ela estava protegida das invasões, diferente do que estava acontecendo no continente de um país estar atacando o outro, vivendo guerras. Além disso, esse poder bélico fez com que a Inglaterra pudesse institucionar os Navigation Acts. Esses eram atos de protecionismo, era uma política econômica protecionista. Com isso, só eles poderiam transportar toda a mercadoria que vinha das colônias deles. Por exemplo, o algodão que vinha dos Estados Unidos só podia ser transportado pela Marinha Britânica. Assim, eles puderam acumular mais capital, já que eles não precisavam gastar para fazer esse transporte nem pagar tributos a outros países. É engraçado a gente pensar aqui que essa é uma medida protecionista, e no futuro a Inglaterra vai virar o berço do liberalismo econômico. Mas eles só conseguiram chegar lá porque eles tiveram esse acúmulo de capital. Então a gente precisa sempre ver a quem interessa defender o liberalismo. Mas o que é importante desse acúmulo de capital é que quando você tem muito dinheiro sobrando, você começa a organizar esse dinheiro e a criar o mercado financeiro. Então surge a primeira bolsa de investimentos e valores e surgem os bancos mais antigos que a gente tem até hoje. E essas instituições, no fim, elas vão acabar financiando a Revolução Industrial. E além desse contexto político-econômico, é legal a gente analisar um pouco a cultura. Desde as reformas protestantes, a Inglaterra ela abriu mão do catolicismo e criou o anglicanismo.
E diferente do catolicismo, o anglicanismo ele vê os bens materiais, o acúmulo de bens materiais, como uma bênção divina. E se você fica 200 anos falando para as pessoas que acumular bens é uma bênção divina, elas começam a moldar a cabeça para fazer aquilo. Então você tinha esse espírito das pessoas querendo acumular bens e capitais. Além disso, como a gente tinha uma monarquia parlamentar e não absolutismo, a sociedade era um pouco mais aberta. E você tinha um pouco mais de incentivo a criar coisas. Por quê? Se você desenvolvesse uma tecnologia nova, isso não ia ser do rei, ia ser seu. E como você tinha essa religião que te incentivava a querer mais bens, você estava ali mais aberto a tentar inovar nas coisas. E é importante também, eu acho uma das coisas mais importantes de ressaltar, é que o anglicanismo ele não persegue a ciência igual ao catolicismo. Porque os avanços científicos, eles não necessariamente vão contra os dogmas da religião. E ela estava um pouco mais aberta a mudar esses dogmas e essas interpretações. Então, com isso, a gente tem, por exemplo, Isaac Newton, nessa época, descobrindo as coisas da física. Então, só para a gente fazer um resumo do que estava acontecendo na Inglaterra na época, ela tinha um sistema de governo um pouco mais aberto, um pouco mais democrático. Ela tinha uma cultura que incentivava você a buscar acúmulo de capital. Ela tinha capital acumulado das navegações. Ela tinha poder bélico e isolamento geográfico. Vamos ver então como isso vai se dar, como vai acontecer essas revoluções, como elas vão se desenrolar. A gente começa com uma revolução na tecnologia agrícola. É legal a gente lembrar que nessa época a sociedade, a maioria está morando no campo e não na cidade, porque no campo você demanda muita mão de obra. Com a invenção de uma máquina que permite semear sem usar força humana, a gente começa a ter um êxodo rural e as pessoas começam a ir do campo para a cidade, já que a sua mão de obra ela já não era tão necessária lá. Então a gente começa a ter essa concentração de pessoas na cidade. Em paralelo a essa concentração de pessoas na cidade, a gente tem engenheiros e inventores tentando pesquisar tecnologias novas e eles são financiados pelo sistema financeiro. E acho que a terceira coisa que é legal a gente lembrar é que já existiam manufaturas nessa época, só que elas eram movidas com a força ou humana ou animal. Então isso limitava o seu tempo de funcionamento. É assim, a gente tinha um artesão que produzia, por exemplo, um tecido. Esse tecido ele era feito num tear manual e não num tear mecânico. Então esse artesão acordava no momento que o sol saía, fabricava esse tecido e às vezes demorava dias, semanas, até ele concluir esse tecido e entregar. O que acontece é que o Watts, um dos cientistas e engenheiros da época, ele inventa um motor a vapor. Como funciona o motor a vapor? Você tem uma grande caldeira de água e você aquece essa água. Essa água ela libera esse vapor que vai até um pistão comprimido. Ela empurra esse pistão que gira uma roda. Essa roda, quando ela dá a volta completa, ela empurra o pistão de volta. E aí o vapor entra e empurra o pistão outra vez. E a gente fica nesse movimento circular e faz essa roda girar eternamente. Então o que foi essa revolução industrial? Ela pegou essa tecnologia desse motor a vapor e jogou na manufatura. Quando ela faz isso, ela dispensa a força humana para mover aquele negócio. E você ganha também a possibilidade de funcionar a qualquer momento aquela máquina, já que ela não depende mais só de uma pessoa. É claro que as pessoas ainda operam a máquina, mas elas não são a força energética da máquina. A força energética passa a ser o vapor que vem do carvão. E o que isso faz de diferente? Isso faz o trabalho poder ocorrer a qualquer momento e de uma forma mais rápida. E é claro, essas manufaturas elas estão nas cidades e a gente tem aquele monte de mão de obra que veio do campo. Então isso começa a alimentar mais essa roda. Além disso, outra coisa que foi importante na Revolução Industrial foi quando Taylor propôs a linha de produção. No começo, o mesmo operário fazia todo o tecido, mesmo na máquina mecânica. Quando o Taylor organiza tudo isso em uma linha, ele vai especificando o trabalho. Então, uma pessoa só faz o fio, a outra pessoa só coloca o fio na máquina, a outra pessoa só opera a máquina. Assim, a gente ganha ainda mais velocidade na produção. E essa velocidade e essa grande quantidade de pessoas começa a demandar mais comida. E aí, as ideias tecnológicas elas precisam voltar para o campo e mecanizar esse campo. Então a gente tem esse fluxo do campo se mecanizar, ir para a cidade se mecanizar, voltar para o campo crescer ainda mais na tecnologia e ir para a cidade, e isso vai ficar num fluxo eterno. E quais são os 3 principais setores industriais que vão aparecer na Inglaterra nesse momento? A indústria metalúrgica, que ela vai tanto fabricar as máquinas da Revolução, tanto as máquinas que vão servir para a logística, por exemplo, o trem a vapor, a locomotiva, os trilhos desse trem,
quanto objetos utilitários, por exemplo, tesoura, talheres. Além dessa indústria, a gente tem a indústria de cerâmica, que vai sofrer essa revolução e mecanização. A Inglaterra já tinha uma tradição de cerâmica e ela vai entrar nesse modelo industrial. E por último, a indústria têxtil. E eu acho que a indústria têxtil é a mais legal da gente ver por que essas revoluções aconteceram na Europa. A Inglaterra, como eu falei antes, era uma grande potência mercantil e uma das suas colônias era os Estados Unidos, e lá se produzia muito algodão. Então esse algodão ia para a metrópole, que é a Inglaterra. E esse algodão vai alimentar a matéria-prima dessas fábricas de tecido. E de onde vai vir a técnica do tear? Ela vem da outra colônia da Inglaterra, que é a Índia. Lá eles já tinham uma tradição de tear. A Inglaterra importa esses teares, mecaniza esses teares e monta a indústria têxtil. A indústria têxtil da Inglaterra acaba sendo uma das maiores da época. E a gente vê que isso só foi possível porque a Inglaterra foi imperialista e colonizou esses países. E aí, pela primeira vez na história, o capital ele não estava só sendo retirado de um lugar e levado para o outro. Ele estava sendo produzido ali dentro. A Inglaterra estava criando valor a partir do trabalho industrial. E os outros países que eram potências na época, por exemplo, a França, a Bélgica, mesmo os Estados Unidos, quando rompe com a Inglaterra, consegue independência, eles começam a olhar para esse modelo industrial, a importar a máquina e a fazer sua própria revolução ali dentro. Com o tempo a gente tem todos esses países, antigas potências, se industrializando. E essa é a primeira revolução industrial. Com todos esses países produzindo vários produtos, eles precisavam começar a trocar esses produtos e a vender para as colônias. E para isso surge então a primeira grande exposição universal. Essa exposição, lógico, vai acontecer na Inglaterra, que foi o país que começou tudo isso e que por ter começado tudo isso acabou sendo a maior potência da época, que era até conhecido como o Império que Nunca Dorme, porque ela tinha colônias por todo o globo. E essa exposição vai acontecer em 1851. E para ela foi construído o Palácio de Cristal, que é muito legal, um marco arquitetônico bem importante. Mas quando esses produtos chegam, imagina que tá todos os países muito animados, vai aumentar o comércio, a economia vai explodir mais, você vai ganhar mais poder. E aí eles mandam esses produtos para lá e quando esses produtos chegam, que todo mundo olha o que está sendo produzido, a gente vê que tudo tinha desandado. O que aconteceu? O que aconteceu é que a indústria não tinha uma linguagem própria. Hoje, quando a gente pensa num produto funcional industrial, a gente pensa ele o mais simples possível e a beleza está justamente na função que ele vai fazer. Por exemplo, uma tesoura que corta bem e não te machuca. Nessa época, eles ainda estavam vindo daquela ideia do artesão, que tem características próprias e colocam elas no produto. Então eles começaram a ornamentar todos os produtos, já que a máquina conseguia fazer vários ornamentos, eles começaram a criar produtos completamente ornamentados. Por exemplo, as tesouras da época, elas podiam te machucar de tanto arabesco que tinha nelas. Outra coisa que eu sei é que os tapetes, eles tinham várias camadas e alturas diferentes, faziam desenhos 3D e você ia andar em cima deles e você nunca sabia a altura que você ia pisar e acabava tropeçando. E é a partir desse problema que vai surgir o design. O design ele vai vir quase como um movimento contrário à simulação do artesanal pela indústria. O que ele vai fazer é tentar entender a linguagem da máquina, o que dá para fazer com essas máquinas. E tudo vai começar com o design decorativo, que a gente vai ver semana que vem. E esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que a luz mudou um monte aqui, porque eu tinha gravado uma parte que sumiu quando eu fui editar. Então peço desculpa aí por esse erro técnico. Mas espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e qualquer dúvida que tenha ficado. Me segue lá no Instagram, curte e compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve.